Hello, gente! Estou aqui mais uma vez. Vamos falar de escutativa. Nome bonito, né? Acho que você já ouviu falar. Será que quando você conversa com alguém, realmente você tá ali? Você presta atenção no que ela tá falando? Tem uma escutativa para o que realmente está acontecendo nesse diálogo? Pois é. Durante uma conversa, não é incomum que a gente se deixe levar por pensamentos ou por nossas próprias opiniões sobre o assunto que nós estamos ouvindo. Contudo, o exercício de escutar, ou seja, de estar atento ao que o outro tem a dizer, pode ser muito benéfico para ambos os lados da conversa. Tanto para desenvolver melhores conexões, porque a outra pessoa percebe que você está sendo atento a ela, quanto para entender melhor o que está acontecendo. A importância é tanta que, inclusive, até existe uma técnica chamada escutativa, no qual o objetivo é exatamente esse. O que eu vou trazer para vocês, o que a gente vai falar um pouco, é saber um pouco mais da escutativa e como você pode desenvolver. Então, se liga! A escutativa ela foi criada mais ou menos assim no fim da década de 1950 por dois psicólogos norte-americanos. É um método baseado em ouvir de fato e compreender o outro de maneira sincera, de forma que seja possível entender o seu ponto de vista. O ouvinte, conforme escuta, ele consegue se pôr no lugar da outra pessoa, porque ele de fato entende, ele está presente naquele momento. À medida que se aprimora essa técnica, a pessoa que está conversando, ela desenvolve uma nova postura, perante a vida inclusive. Ela aprende realmente a escutar as pessoas. Então, não existe distração ou interrupção no que o outro diz e a confirmação de que se presta realmente atenção, porque isso é demonstrado através da linguagem corporal daquela pessoa que está ouvindo. A importância da escutativa é gigantesca, porque para que uma conversa flua de forma positiva, é fundamental que ambos os lados estejam atentos para o que cada um tem a dizer. Afinal, como é possível pensar em argumentos que possam dar continuidade ao diálogo? Sabe o que o outro falou? Pois é, a gente só vai entender, saber, realmente compreender e às vezes se colocar no lugar da outra pessoa se a gente parar, focar, olho no olho e ouvir o que a outra pessoa está realmente dizendo. Então, para uma comunicação interpessoal positiva que aconteça de fato, é essencial a habilidade da escutativa, porque ela é uma ferramenta que possibilita melhorar a relação justamente pela sua capacidade de aprofundar a conversa. É a melhor forma de proporcionar para a pessoa que é ouvida uma oportunidade de se abrir e não de ter receio de ser mal compreendida. Inclusive, a escutativa ela pode proporcionar o desenvolvimento da empatia e o aumento da capacidade de entender a perspectiva da vida de outras pessoas. E além desses benefícios, a gente dá para destacar que a gente consegue aprofundar relações, desenvolver a confiança, ajuda a prolongar o convívio com outras pessoas, auxilia na produtividade do trabalho em equipe, porque reduz falha na comunicação. Mas como que eu desenvolvo essa escutativa? Antes de eu começar a falar, dar algumas dicas sobre essa prática, é importante lembrar que no momento que você estiver ouvindo, não há necessidade de sempre dar uma resposta à opinião. Às vezes a pessoa ela só está compartilhando. Não significa que ela quer uma sugestão, ela quer uma dica, ela precisa desabafar. Então lembra disso, às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes essa pessoa só quer ser ouvida. Um dos processos da escutativa é justamente só prestar atenção. Isso não significa que você seja obrigado a se expressar verbalmente toda vez que você vai ouvir uma pessoa. Dito isso, é importante saber como desenvolver, porque é uma prática diária. Então, mantenha o foco no agora. É muito comum que no momento que a gente conversa, os nossos pensamentos entram no meio da conversa. E eles podem ter até uma certa relação com o assunto. Mas
às vezes são pequenas lembranças, às vezes são distrações, coisas que aconteceram, alguma coisa que você esqueceu de fazer e se lembrou justamente naquele momento que a pessoa está te confidenciando alguma coisa. Olha isso. Seja qual for a origem desses pensamentos sabotadores, entre aspas, um dos pontos importantes da escutativa é justamente estar atento ao que acontece naquele momento. As distrações, elas devem ser evitadas ao máximo, se você pretende praticar a escutativa. Por isso, quando você perceber que está divagando, volte a prestar atenção na conversa. Inclusive, se você tiver perdido algo, não tenha vergonha de dizer. Pede para outra pessoa repetir. Olha, desculpa, eu acabei me distraindo. Como é que foi aquilo lá que eu não entendi? A pessoa vai ver que você realmente está atenta e você está disposto a escutar ela. Isso é legal. Demonstre interesse. Então é importante destacar, e como a gente fala desde o início, né? Não existe essa necessidade de responder toda vez que uma pessoa vai conversar com você. Às vezes ela só quer ser ouvida, né? Você não tem que responder a cada fala dela. Existem diversas maneiras para que você consiga demonstrar interesse, inclusive, sem a necessidade de responder, sem a necessidade de retrucar, digamos assim. O ideal é que você seja capaz de mostrar que está atento, que você está doando o seu tempo para ouvir aquela pessoa naquele momento. Um olhar ou um movimento de concordância com a cabeça já é o suficiente. Mostre empatia também. Tente sempre compreender o que é falado pela outra pessoa, principalmente se o assunto causa um pouco de estranhamento da sua parte. Não defenda o seu ponto de vista ou questione enquanto você está escutando. Tente pensar nas circunstâncias, naquele fato ou nos motivos que levaram aquela pessoa a dizer aquilo. Inclusive, se você for responder, procure sempre ser o mais imparcial / neutro possível. Mostre empatia para que a outra pessoa possa refletir sobre o assunto. Esse não é um momento de julgamentos, não é. Se a pessoa te procurou por algum motivo para externar o pensamento dela, pense, talvez seja difícil para aquela outra pessoa estar dizendo isso para você agora. Se vier carregado de um julgamento da sua opinião, ela vai se fechar. Então, muito cuidado mesmo com esse momento, tá bom? Tenha empatia, tenha tato, tenha feeling, perceba esse momento com muito cuidado. E, pegando o gancho que eu acabei de falar, evite ao máximo o julgamento. Nesse caso, é mais um complemento, né, do que eu acabei falando anteriormente. Porque dependendo do assunto que a pessoa trouxe para você, ou a forma de como ela se expressa, não é difícil, né? Às vezes a gente acaba julgando. Então, um dos principais pontos da escutativa é justamente estar aberto para entender o que a outra pessoa está expressando. A aceitação deve ser total. Veja bem, a aceitação de escutar, de estar ali presente. Não é? A pessoa pode contar uma coisa, você não precisa concordar, não pode ser o seu mesmo pensamento. E se não for, deixa guardadinho para você. Entenda, escuta uma outra percepção. O que nós pensamos, o que nós dizemos não é verdade absoluta, ok? Então, mesmo que você não concorde com o que outra pessoa está falando, no momento que você escutar, procure evitar dar conselhos sem antes analisar o que ela está falando. As chances de você acertar nas respostas são bem maiores se você estiver realmente escutando. Se for o caso dela fazer uma pergunta. Evite selecionar só o que interessa a você. Na hora da conversa, é importante prestar atenção em tudo que foi dito. Mas não seja seletivo no que você ouviu. Não é só o que você gosta, ou o que você entende, ou o que você concorda. É um ótimo exercício para melhorar a sua atenção e aprimorar a sua capacidade da escutativa. Concentre-se, tenha foco na conversa como um todo, absorvendo o que é transmitido e acompanhando todas as informações. Assim, no fim da conversa da outra pessoa, você pode realmente avaliar o que você vai dizer e se tiver necessidade de dizer alguma coisa. Então, são técnicas, são dicas para que você possa melhorar essa comunicação, essa conexão pessoal. A escutativa, ela é um método que foca na atenção total
na outra pessoa. Não só no que ela diz, mas também em como ela está se expressando. Então, é uma grande oportunidade para que você possa realmente compreender o que acontece com a outra pessoa e efetivar uma conversa, né? Engatar uma conversa legal e criar uma conexão, um relacionamento com essa outra pessoa. Os benefícios dessa prática, né, são vários. Principalmente a gente treinar muitas questões pessoais coisas profundas, às vezes que estão arraigadas, a gente não consegue mudar, mas porque é difícil mudar algo que a gente pratica há tantos e tantos anos. Então, em questões profissionais, isso é um ponto fundamental. Como eu falei antes, ele pode aumentar a produtividade de uma equipe, porque a questão da comunicação ela acaba sendo muito falha em alguns pontos, em algumas empresas, em algumas equipes, com alguns líderes. Então, coloque em prática, não é algo fácil de colocar da noite para o dia, porque a gente acaba esquecendo, o nosso cérebro está acostumado a caminhar de uma forma. De repente você quer mudar tudo de um jeito só, de um dia para o outro. Não é assim, né? Mas o que importa é você estar disposto e consciente de que se existe uma mudança, se dá para a gente melhorar, por que não? Faz, depois me conta. Tchau, tchau.